Chamarei o autor desse relato de Adriano, um nome fictício por razões já desgastadamente explicadas aqui. Agradeço a ele, como também agradeço a todos os outros que enviaram os relatos pelo e-mail aqui embaixo e aqueles que ainda pretendem enviar. Obrigado, muito obrigado mesmo. É graças ao apoio de vocês, é graças ao fato de vocês estarem se inscrevendo, de estarem participando, incentivando, que o nosso canal, em pouco mais de 30 dias, conseguiu números que a nós surpreendeu. Mas esse relato em especial, eu já simpatizei com ele. Mas assim, de cara. Porque o Adriano me chamou de Romário, não me chamou de Senhor. Cara, não que eu não aceite que estou velho. Não. É que eu tenho de casa um aprendizado vindo do meu pai. Ele nunca admitiu ser chamado de Senhor pelos filhos. Porque ele dizia que Senhor não é sinal de respeito. Senhor afasta. Senhor coloca uma pessoa no pedestal, e no pedestal só Deus. E isso eu trago comigo. Minha filha não me chama de Senhor, meus netos não me chamam de Senhor. E com certeza bisnetos, tataranetos, que se Deus quiser eu chegarei a conhecer, também não me chamarão de Senhor. Sei a idade que tenho, me orgulho da minha idade, da cor desses cabelos e todo o significado de aprendizado e evolução, vindo depois de muitos erros e acertos. Então, Adriano, valeu. Eu sou o Romário, Senhor, ó, tá lá em cima e é o Pai de todos nós. O relato do Adriano realmente ele choca. Assista até o final esse vídeo e veja se concorda comigo, concordando ou discordando, coloque o seu comentário aqui embaixo. Mas ele choca, porque ele nos coloca num universo, numa linha tênue, que realmente é difícil de trafegar sobre ela e entender o que realmente aconteceu ou está acontecendo. Romário, desculpe me chamá-lo assim, mas é que nós temos praticamente a mesma idade, pelo jeito. Então, tomarei a liberdade de não chamá-lo de Senhor. Começo te dando os parabéns pelo sucesso do seu canal. Eu tenho acompanhado, realmente ele é muito jovem ainda, mas está começando de pé direito, a sua interpretação é muito boa, é diferenciada, dá um algo mais. Eu quero te dizer que cheguei para ficar e tenho comentado sobre ele com muitos amigos que também gostam do tema. Esse relato que eu te envio foi algo ocorrido comigo há muitos anos atrás, na década de 1970, e que poucas pessoas ficaram sabendo. Mas é aquela história, né? A gente vai chegando a uma determinada idade, aí não comemora mais um ano a mais, e sim vê que tem um ano a menos. Existem certos detalhes, certas experiências que não há por que a gente levar com a gente. Então eu resolvi divulgar. E escolhi você justamente devido à forma que você coloca. Porque eu acredito que irá entender o que eu passei. E como a maioria daqueles que mandam os relatos para você, eu tenho certeza que irá respeitar. Pode discordar, pode concordar, pode não acreditar, mas irá respeitar. E isso é o mínimo que eu peço para algo que foi tão significativo na minha vida. Sou natural de Pernambuco e, como muitos nordestinos, vim criança, trazido pelos meus pais, para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Já que nós morávamos no agreste pernambucano, escuto muitas histórias sobre as dificuldades passadas na minha terra natal, embora só as conheça na teoria, porque vim muito criança para o Rio. Então eu me considero mais carioca do que pernambucano, sem, lógico, negar as minhas origens. Meu pai veio para o Rio muito trabalhador e um pedreiro de mão cheia. Nunca lhe faltou garra para trabalhar e muito menos serviço, porque onde o cara botava a mão, ele cumpria. Ele era um homem forte, grande, até uma exceção naquele tipo físico característico do nordestino. Ele devia ter alguma cruza lá com os holandeses, ser descendente de algum holandês daquele da época do Maurício de Nassau. Chegou no Rio de Janeiro,
E se deu muito bem, graças a Deus, às custas, como falei, de muito trabalho. Deu estudo para nós 4, nós éramos em 4 irmãos. Hoje, infelizmente, 2 já nos deixaram, como também já me deixaram minha querida mãe e o meu pai, que eu trago um grande orgulho dele aqui. Pois é, Romário. Mas, na década de 70, melhor dizendo, em 1978, eu estava com 18 anos. E fui morar, graças a Deus consegui, trabalhando também, e com a ajuda do meu pai, eu fui morar numa kitnet no Leme. Mas na kitnet, um ovinho. Não na Atlântica, claro que não, mas ali atrás, na Jerônimo da Costa, na General Ribeiro, atrás da Gustavo Sampaio, eu consegui um cantinho para mim. Consegui esse cantinho porque eu queria estudar e trabalhar. E ali perto da minha casa, tinha um bar, bem na Atlântica, já no final da Atlântica, o Gondoleiros. Eu adorava aquele bar. Era no calçadão, era muito gostoso. Então, de vez em quando sobrava um dinheirinho, porque era tudo ali contadinho, eu ia, numa sexta-feira, tomar um chopp no Gondoleiros. Foi quando eu cheguei, sozinho, de lá pra cá, vi um grupinho de pessoas ali, todos amigos, pareciam ser gente que se conhecia há muito tempo. Aí, quando eu olhei no meio daquela gente toda, estava ela. Cara, foi paixão à primeira vista, foi no cheiro, como diz o nordestino. Márcia. Márcia, aquilo... Eu não sei dizer se ela era linda, eu não sei dizer se ela era... Não sei dizer. Eu sei dizer que era a Márcia. E olha, eu sempre fui um cara fechado, nunca fui de chegar a conversar com estranhos, estava sozinho ali, eles num grupo grande. Depois fui saber que comemoravam terem passado no vestibular. Era uma festa entre colegas. Imagina eu chegar ali de bicão. Mas eu olhava para a Márcia, eu não sei se eu queria que ela me olhasse ou se ela estava me olhando também. Aí teve uma hora que eu cheguei, pedi licença, todo mundo me olhou assustado. Aí eu não inventei nada, eu simplesmente, gente, você me desculpa a ousadia, mas é que eu vim tomar um chopp aqui, mas eu estou sozinho, e beber sozinho é muito triste. Eu poderia sentar aqui com vocês? Cara, levantaram uns 3, mas claro, meu irmão, fica aí, fica à vontade, poxa, seja bem-vindo, eu sou fulano, eu sou Beltrano, eu sou ciclano, aquele ali, não sei o que, Márcia. Ai, eu olhei assim, oi, ela me olhou meio. Cara, foi uma noite sensacional, realmente a turma era muito boa. E no final, eu peguei alguns telefones. Não tinha celular na época, então peguei alguns telefones, dei o meu telefone de contato, porque era na empresa que eu trabalhava na época, porque em casa a gente não tinha telefone, porque custavam os olhos da cara. E passados 2 dias, eu liguei para a Márcia. Liguei para a Márcia e disse, Márcia, desculpa, tu pode estranhar a minha ligação, tu não deve lembrar de mim. Ela, oi, tudo bem? Como é que chegou em casa naquela noite? Ai, meu Deus do céu. Bom, resumindo, passaram 6 meses, Márcia estava morando comigo na minha kitnet. Cara, vocês devem lembrar, muita gente conhece, aquela música do Renato Russo, Eduardo e Mônica. Pois é, era Márcia e eu. Nós éramos muito diferentes. Ela, uma artista, cursava moda. O sonho era morar em Milão. Era marxista, de conhecer a teoria de cima para baixo, de baixo para cima. Eu era mais bronco. Minhas intenções de vida, meus sonhos de consumo para o futuro eram outros. Além de ser de direita. E pior, ela era rubro-negra, doente. Eu sou vascaíno de feder a bacalhau. Era tudo errado, mas deu tudo certo. Aquela coisa do côncavo e convexo, do Roberto Carlos, também vale. Ah, não repara, eu gosto muito de música, principalmente as músicas daquela época. Foi assim, uma vida 2 sensacional. Ela veio do interior para fazer o seu curso. O seu pai era um homem estabilizado, morava em Macaé, uma região que eu fui conhecer, eu não conhecia, mas nós fomos pela Rota do Sol, é assim que chama? Acho que sim. Nossa, passamos por Araruama,
Nossa Senhora do Céu, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, que região linda, região de Lagoas. E no final Macaé que estava se envolvendo com a questão petrolífera, uma cidade que estava crescendo, apostando no futuro. Eu cheguei lá para conhecer os seus pais preocupados, já pensou? A filhinha saiu para estudar, vai trazer um agregado a tiracolo. Fui muito bem recebido, muito bem recebido. Foi sensacional. Então estava dando tudo certo. E o pai dela tinha uma condição social. Ela, ao me conhecer, já estava morando numa república, deixou a república para vir morar com a gente, mas o pai fez questão de ajudar no aluguel, foi tudo bem. Olha, era uma paixão. E assim foi, durante 2 anos. Eu não tinha encontrado uma namorada, eu não tinha encontrado uma companhia, eu não tinha encontrado o primeiro amor, não, eu tinha encontrado a mulher da minha vida, e eu sentia o mesmo de lá para cá. Ela toda sofisticada, toda delicada, entendia de cada detalhe de moda, mas não era perua. Nossa, eu tinha um orgulho dela, pela sua maneira de se portar, de sentar à mesa. Eu era dos cotovelão, ela toda delicada. Vivi um sonho. Ao completar 2 anos que a gente se conheceu, eu a convidei para ir lá no Gondoleiros, para comemorar. Íamos comemorar, no mesmo local que nos conhecemos. E estávamos ali, comendo uma coisinha aqui, comendo uma coisinha lá. E eu, exagerei um pouco no Steinegger e na cerveja, no chopp. Era Steinegger, chopp, aí me senti meio enjoado. Aí pedi licença, fui no banheiro, cheguei, olhei no espelho, cara, tu tá derrubado, não vai dar vexame. Gravei a cara, sabe? Quem mandou tentar acompanhar a mulher? Porque ela, ó. Mas fui, fiquei legal, pá. Então vamos lá, vamos de novo. Quando eu voltei, estava de pé, assim, conversando com ela, na maior das intimidades, um sujeito, tipo 1,80 m, forte, mas o cara era uma criatura sinistra. Sabe aquela coisa gótica? Umas botas apertadas, tipo coturno militar, uma calça apertada, sabe aquele colete, só um colete, sem camisa. O cara era cabeludo, usava um rabo de cavalo naquela época, imagine. Um homem de rabo de cavalo, mas ninguém dizia que o cara era isso ou aquilo, não. O cara era homem. Sabe? Tinha umas tatuagens que hoje até é moderno, mas na época era coisa de bandido. Tinha até um brinco na orelha. Aí eu fui chegando e falei, não, rapaz, tudo bem? Ele me olhou assim, agradeceu para ela e saiu. Não me deu a mínima. Eu digo, quem é? Ele chegou aqui, ele está vendendo, ele é artesão, ele estava vendendo os penduricários dele. Eu até comprei isso aqui, achei baratinho. Cara, eu vi o trabalho. Era sinistro. Era um crucifixo de madeira, todo perolado, uma caveira, mas uma caveira feita na mão, mas o cara era um artista. Eu digo, pô, que lindo. Aí quando eu olhei, ele estava subindo na sua moto, a moto modelo Harley, né? Não sei se era Harley, mas um modelo, muito bonita a moto, mas antiga. E ele me encarou de cima a baixo. Mas quando ele encarou, eu encarei também. Porque eu pensei, se esse sinistro aí está pensando em folgar, ele escolheu o cara certo. Porque ele tinha 1,80 m, para os padrões, ele até era alto. Mas eu não era pequeno, não. E se ele fosse bom de porrada, bom, eu não comentei ainda qual era o que eu sonhava para o futuro. Pois bem, eu estava na penúltima faixa, vamos dizer assim, do judô. Era muito bom de porrada, modéstia à parte. Para baixinho não servia, porque eu ainda era maior que ele. E eu estava estudando direito, porque meu sonho era ser delegado de polícia. E meu passatempo era, ó. Então, se ele quer confusão, ele bateu no endereço certo. Eu já estava enchendo a massa, me conhecia. Ele, senta aí, deixa de besteira. Nossa, vai achar conversa, confusão com esse coitado. Olha que sujeito ridículo. 3 meses depois, Márcia me deixou e estava morando com ele. Cara, eu me acabei. Sabe o que é? Tu apaixonado, vivendo aquela lua de mel, de repente a mulher da tua vida chega e diz que vai embora por causa de outro. Sabe aquele
papinho de não querer machucar, que fica mais vergonhoso ainda. Olha, eu gosto muito de ti, ai, tu é um cara sensacional, tu vai encontrar a mulher certa, tu merece tudo, quer dizer, mereço tudo menos ela. Todas as mulheres vão me querer, menos ela. Eu me senti desse tamanhinho, a minha mulher estava indo embora para morar com aquilo. E o pior, disse que não queria nada meu, deixou tudo ali, até coisas dela, deixou a vida dela ali. Ela deixou o sonho de Milão, de se formar em moda, ela deixou tudo para trás. Subiu na garupa da moto do cara. Eu me vi um lixo. Aí alguém perguntou, mas tu é tão bom de porrada, porque não foi, não acabou com o cara? Mas acaba com o cara por quê? Se foi ela que quis ir. Poxa, adianta? Se ela não me quer mais, se ela quer o cara, adianta matar o cara? Não adianta. O cara ganhou. E eu despedacei. Pois é, foi ruim. Os primeiros meses sem Márcia, eu não posso explicar como foi, como não foi, porque na verdade a maior parte do tempo ou eu estava dormindo, ou eu estava chorando, ou eu estava bêbado. Eu também me larguei, perdi o emprego, perdi tudo, já estava indo mal na faculdade. Foi quando meu pai me chamou, me pegou pelos cabelos e disse, escuta aqui, ó, cabra da peste. Tá pensando que filho meu eu não criei para ficar chorando por causa de rabo de saia, tu vai tocar a tua vida. Sabe aquele sacode de pai na hora certa? Eu ainda, destruído, fui tocar minha vida, fui recomeçar. Foi quando eu encontrei uma amiga nossa, uma menina que inclusive estava naquele grupo, quando Márcia e eu nos conhecemos. Aí perguntei sobre ela, ela disse, olha, não é mais a mesma Márcia, Márcia não existe mais. Agora ela é gótica, ela vive de preto, aquele cabelo negro, a coisa mais linda do mundo, tem negro, roxo, vermelho, umas pinturas estranhas, tem piercing, fez tatuagem. Sabe? Aqueles olhos azuis lindos dela, tá azul embaixo, mas é de olheira. Ela tá mais magra, ela tá pálida. Ela tá morando em Itaguaí. Nossa, lá depois da Avenida Brasil, dizem que é um sítiozinho. O homem que ela tá, ele, de vez em quando eles aparecem ali na feirinha da Visconde de Pirajá, em Ipanema, para vender as coisinhas deles. E ela nunca mais nos procurou. Agora, o que a gente soube também é que o programa favorito deles é A Noite em Cemitério. Ah, Márcia pirou. Droga, você está usando? Não sei dizer. Não sei dizer. Mas ela não está bem. À primeira vista você diz assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo, acabou, página virada, ela escolheu, o destino é dela. No outro dia eu estava lá na Visconde de Pirajá espiando. E realmente o casal estava ali. Cara, ele na moto, ele encaixou um reboque, trouxe umas caixas, montou para montar uma barraquinha, mas aquelas caixas cheias daquelas coisas, tudo assim, caveira, tudo nesse nível. Mas o cara vendia muito. Olha, eu fiquei ali olhando de longe. Meu Deus, fazia fila, o povo comprava. A dinheiro da época, ele devia cobrar cada badulac daqueles, não é difícil fazer um comparativo, né? O dinheiro de hoje, real, cruzeiro, cruzado, é complicado. Mas vamos dizer que cada badulac daqueles custasse R$40, sem sacanagem. Ele vendia de 200 a 300, assim, rapidinho. Ele chegava com caixas de papelão com aquilo lotado, saía vazio. E era caprichoso, tinha uma embalagem que ele colocava, tinha uns outros penduricalhozinhos ligados àquele ali, que ele botava uma fitinha, coisa, e ele vendia. E ela estava ali. Meu Deus do céu. A minha Márcia, que não era mais a minha Márcia, estava ali. Ela trabalhava. Mas ela andava assim, que nem um zumbi. Não tinha mais aquele sorriso. Não tinha... Parecia que ela trabalhava e ele ficava só assim, olhando que ele era o homem, Senhor. Eu digo, o que tu foi fazer com a tua vida, Márcia? Eu esperei, fui outros dias lá. Aí tomei coragem. Segui os dois e fui conhecer o tal ranchinho, lá na beira do fim do mundo. Sabe, como é que eu vou dizer? Não era abandonado, não era relaxado, não era pobre, não era sujo, era bem organizadinho. Nesse ponto eu fiquei tranquilo. Tinha um carro na garagem, que se não zero, mas era um bom carro, não lembro agora da marca. Tinha a moto, tinha o reboque, tinha um viveiro no meio, com alguns pássaros, todos pretos. Mas tinha todo aquele toque sinistro, entendeu? Aquelas lamparinas, aquelas coisas. Olha, parecia que se eu entrasse naquele portão ali, eu ia entrar em Sete Além. Deus me livre, olha, me livre. Olha, eu fiquei bem chateado. Fiquei triste. Fiquei triste de ver
o destino que a minha Márcia escolheu. Aí eu ficava pensando, será que se ela quisesse voltar, eu aceitaria? Olha, o sentimento que eu tinha por ela continuava grande, mas eu acho que eu não aceitaria porque a Márcia, que eu amei tanto, já não existia mais. Aquilo ali não era mais a Márcia. Aí o tempo foi passando, eu voltei às minhas atividades, comecei a, recuperar minha vida. Conheci outras meninas, mas não quis namorar, não quis firmar com nenhuma, porque eu ainda não estava pronto para isso. E olha que já tinham passado 2 anos que Márcia tinha me abandonado. Foi quando, numa surpresa absurda, bateram na minha porta, eu fui olhar, porque eu estranhei, digo, o porteiro deixar subir assim, sem me comunicar, estranho. Eu fui olhar, era a Márcia. Claro que ele deixou subir, porque ela subia, eu conhecia a menina. Ela olhou, oi, eu digo, oi. Tu tá muito ocupado? Eu digo, não, entra. Eu fiquei sem jeito. Bom, resumindo. Ela chegou para mim e disse o seguinte, que o tal do sujeito tinha ido viajar e que tinha uma festa lá na Zona Norte, também lá no meio do nada, que era uma festa de coroação de uma rainha. Não perguntei rainha do quê, rainha de quem, rainha não. E que ela queria ir muito nessa festa. Só que ela se perdeu no horário e coisa, ela inventou uma história lá, e que não tinha mais condução, ela estava sem dinheiro para pegar um táxi, coisa se eu poderia levá-la lá. Cara, eu achei muito estranho. Mas, como não tinha nunca surgido assim um pique de ódio em nós, não tinha tido uma briga, não tinha tido nada, eu concordei. Aí fui, peguei meu carro, ela elogiou meu carro novo que eu tinha comprado, outro carro que quando ela me conheceu eu tinha um chevetinho, que nossa senhora do céu, para abrir uma porta eu tinha que, aquela coisa assim de amarrar com arame, eu tava com um carrinho ajeitadinho, não era novo, mas era ajeitadinho, e fomos indo. Foi quando eu perguntei detalhes da festa, ela disse, não, é que hoje será coroada a rainha de todo o universo que hoje eu faço parte. Não estou ali, não vou perguntar que universo é esse, Deus me livre. Eu digo, poxa, mas que legal, e essa rainha, ela conquistou, ela é de origem, ela tem pedigree? Não, essa rainha é muito simples. Ela tem que mostrar merecer o cargo. Ela tem que estar acima dos réis mortais. Ela tem que provar que é indiferente ao amor. Cara, quando ela disse aquilo, eu digo, tá bom, onde eu ando à direita, como eu faço? Eu digo, a Márcia tá pirada. Que raio de festa é essa? Aí eu fui no meio do nada. Que a única luz que a gente encontrava eram os faróis do meu carro. Aí teve uma hora que acabou o asfalto, acabou tudo, era chão batido, e ali estava eu indo, mas no meio do nada. De repente eu chego, mas numa casa, coisa mais linda do mundo, só carrão encostado. Sabe, eu até respirei aliviado. Eu digo, mas não é que é uma festa mesmo? Aí deixei, quando eu pensei que ela ia dizer muito obrigado, desce, entra. Eu digo, não, eu tô indo, mas não, entra, pô, tu vai conhecer o pessoal é legal, tu vai gostar. Eu digo, nunca soube dizer não pra ela. Desci, rapaz. Eu percebi que era um pessoal de todas as idades, muito elegantes, gente que eu acho que até do Rio não era, mas toda aquela coisa, né, preto, aquela cara de urubu. O lugar era o fúnebre fino. Tinha tocha, assim. E logo veio uma moça muito bonita, segurando uma jarra. Aí me ofereceu o copo. Aí eu olhei para a Márcia, esse é o nosso chá de boas-vindas. Significa que você foi bem-vindo. Pode tomar. É gostoso. Eu provei, cara, que delícia! Sabe aquele chá assim que tu relaxa, aquela coisa gostosa? Fazia tempo, eu não lembrava se eu tinha sentido aquela sensação de bem-estar, dava vontade de avançar na jarra. Aí tomei, fui passando assim, as pessoas me olhando e coisa, eu fui passando, fui me sentindo zonzo, eu digo, Márcia, eu não estou me sentindo legal. Ela apertou a minha mão assim, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, tudo vai acabar bem. Quando ela disse isso, eu apaguei. Eu apaguei, não sei quanto tempo eu fiquei apagado, mas quando eu acordei, eu estava numa mesa, não era bem uma mesa, parecia até um túmulo. Eu estava deitado, amarrado, com aquela gente toda em volta. Ao lado da mesa, tinha uma espécie de altar com umas figuras ali, com uma faca, olha, uma peixeira.
E à minha frente, assim, eu vi Márcia e atrás dela estava o sujeito mais macabro impossível, sabe aquela coisa assim, aquela capa com aquele gorro, eu não via os olhos, eu não via a cara dele, eu só via os olhos, ele encarava assim. E aquele silêncio. Aí a Márcia chegou, acariciou minha mão, acariciou meu rosto. Tudo bem? Eu digo, Márcia, o que está acontecendo? Ela disse, você vai me perdoar. Depois que isso tudo aqui acabar, você vai entender. A rainha a ser coroada serei eu. E para provar que eu mereço ser a rainha desse povo aqui, desse universo, eu vou mostrar que sou indiferente ao amor. Eu vou sacrificar a pessoa que eu mais amei um dia e que tem por mim o mais puro dos sentimentos. Sem brincadeira, eu pensei assim, desculpa a palavra, eu pensei assim, fudeu. É uma cerimônia de sacrifício e a ovelha a ser sacrificada sou eu. Ela pegou aquela faca, aí eu comecei a ver, eles diziam, faziam uma espécie de oração, eu não entendi uma palavra, e aquilo ia aumentando, aumentando, aumentando. Ela chegou na minha frente, assim, eu deitado, imagina, ela tirou aquela faca assim, eu pensando, a Márcia vai me matar, a Márcia, o meu amor, o amor da minha vida. Ela vai acabar comigo, vai ser a rainha desses loucos aqui. Isso só pode ser um pesadelo, meu Deus do céu. Aí foi quando ela diz assim, agradeço a você todo o sentimento, todo o amor que dedica a mim, mas deixo claro que ele nada significa. Quando ela foi fazer a menção, eu digo, que amor, Márcia? Ela parou. Quando eu falei que amor, Márcia, aquela oração toda que estava num crescente, silenciou. Ela baixou assim, como que amor? Essa idolatria, essa paixão, esse amor que você sente por mim. Eu digo, Márcia, eu sentia, eu não sinto mais. O que eu sinto de ti hoje é pena. Ali tinham árvores, sabe? Era um meio de mato. Eu digo, é pena, é piedade. Aí eu senti uma espécie de vento. Aquelas árvores tudo batendo, os urubu que estavam no viveiro. Sabe, aquela barulhada, parecia que ia começar uma tempestade. Eu digo, Márcia, ninguém pode amar a pessoa que tu se transformou. Eu tenho pena de ti, Márcia. Pena, piedade, não amor. Ah, você está mentindo, você está mentindo, você está dizendo isso para que não ser sacrificado, você quer estragar. É a minha noite, você não vai estragar, seu maldito. Seu maldito, não fale isso. Eu digo, Márcia, pode acabar comigo, não tem problema nenhum. Mas eu estou sincero. Eu sinto pena de ti, piedade. Que de repente o cara, o senhor gótico que estava ali atrás, caiu aquele gorro. Aquilo era um monstro. E aquele monstro deu um berro que tudo estremeceu. Aí, silêncio. Eu não lembro de mais nada. A não ser com a voz de Márcia me chamando. Acorda, preguiçoso, acorda, preguiçoso. Sabe, eu digo, meu Deus, sabe, eu não estava com as mãos amarradas, eu quase caí. Quando eu olhei, nós estávamos dentro da nossa kitnet. E ela sorrindo para mim. Vai dormir o dia todo? Poxa, tudo bem que hoje seja domingo, mas eu quero ir para a praia. Cara, choque. Choque. Eu fiquei em choque. Bom, eu acho que não precisa entrar em detalhes como eu estava. Aquele domingo eu levantei, eu tomei café, peguei as coisas, fui pra praia, eu olhava a Márcia, era a minha Márcia. Perfeito. Aí eu digo, porra, mas vem cá. Será que foi um sonho? Não é possível. Meu Deus, é um sonho, mas que absurdo é esse? Aí fomos pra praia, ela conversava comigo, as pessoas conversavam comigo. Não é possível. Não é possível. Eu tava ali. Quando de repente eu olho lá na Atlântica, o cara encosta de moto. Aí eu simplesmente nem levantei, não pedi licença, fui caminhando e ele me olhando. Aí quando eu cheguei assim, cara a cara com ele, ele me olhou, deu um sorriso. Aí eu perguntei, você me conhece?
Ele, não que eu me lembre, pelo menos não nesse mundo, nessa vida, eu nunca vi você. Blum, 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 e saiu. Eu digo, não é possível. Não é possível. Deixei chegar segunda-feira, não fui trabalhar. Peguei meu carro. Primeiro fui até o sítio onde Márcia morava com ele. Cheguei lá, o sítio estava lá, muito bonitinho, igual ao que eu tinha ido visitar. Mas morava uma família, um senhorzinho assim, tipo seus 50 anos, com sua esposa, suas filhas, seus netos. Ele era porteiro lá, vigia de uma empresa, muito solícito, todo muito bem penteadinho, tudo muito caprichadinho. Fui lá conversar com ele, perguntei há quanto tempo ele morava ali. Ele disse há uns 3 anos, mais ou menos. E, sabe, o senhor comprou, o senhor alugou? Não, eu comprei. Eu vendi umas terrinhas que eu tinha e comprei aqui para dar um conforto para minha família, aquela história toda, tá bom. E o senhor comprou como? Eu comprei, olha, um sujeito muito esquisito. Se vestia de um jeito muito estranho. E esse sujeito, ele morava sozinho? Eu acho que não. Eu acho que ele tinha uma esposa tão estranha quanto ele. Pois é, eu saí dali. Fui na tal da casa onde aconteceu a cerimônia de coroação da rainha. A casa era exatamente a mesma. Só que ali tinha segurança, ninguém entrava. Era uma residência de um padrão aquisitivo considerável. Aí eu fui perguntar ao segurança ali quem morava ali. Ele, tu quer saber por quê? Eu digo, não, é curiosidade, coisa de, ó, vai andando. Virei as costas, fui embora. Deixei passar aquela semana com a Márcia, tocando a vida dela, fazendo curso de moda, indo pra lá, indo pra cá, sempre sorridente. Ela era a mesma. Eu não. Aí fui na feira, Visconde de Pirajá, perguntei pra todo mundo ali, ninguém, sabe, lembrava de um cara gótico que tinha uma barraca, um stand ali. Não. De vez em quando, sim, apareciam uns vendendo coisas diferentes, papapá, né? No primeiro dia até o pessoal deixava para não se incomodar, entendeu? Mas se quisesse, sabe, montar acampamento, eles já, opa, aqui não, aqui é ponto, aqui tem dono e coisa, mas então não era difícil, mas que alguém tivesse, uma menina assim, mas muito menos, um casal desse todo mundo lembraria. E esse trabalho assim, com caveira, coisa, não, nada. Foi quando eu voltei para casa, eu digo, mas tu lembra de um sujeito assim, que a gente estava no bar ali, ele vendeu para ti uma crucifixo, caveira assim. Eu me digo, mas que sujeito? Tu tá louco? Que sujeito? Tu tá louco? Foi o que ela me disse. Que sujeito? Tu tá louco? Eu resolvi dar um basta. Porque definitivamente eu deveria estar louco. O que foi aquilo, eu não sei. Foi sonho, eu não sei. Veio da minha cabeça, eu não sei. Eu só sei que eu devia estar ficando louco. E para realmente não pirar na batatinha de vez, eu resolvi deixar para lá e tocar a minha vida. A rotina seguiu superficialmente, pelo menos, dentro de uma normalidade. Deixei o tempo passar e, quando tomei coragem, retornei ao assunto pedindo que ela me falasse o que aconteceu naquela fatídica noite. Ela falou que eu voltei do banheiro, sentei, continuamos conversando e bebendo. Num determinado momento eu disse para ela que eu não estava me sentindo bem. Ela, lógico, na hora disse, então vamos embora. Pagamos a conta, entramos no carro e eu pedi que ela fosse dirigindo, porque eu estava zonzo, eu estava estranho. Aí chegando em casa, eu quebrei uma rotina da minha vida, ela até se surpreendeu. Nem banho tomei. Deitei e adormeci até o momento que ela me acordou no dia seguinte. Ela falava e dava risada repetindo, que porre, hein, compadre? Eu me senti ridículo. Que fogueira que eu tomei! Eu não lembrava de nada, somente daquele sonho. Mas será que foi sonho? Não dá para afirmar. A única certeza é que Márcia e eu
duramos muito pouco. Logo em seguida nos separamos. Nós dois, de alguma forma, havíamos mudado. Ela saiu da kitnet e voltou para sua república. Continuamos bons amigos, eu toquei minha vida, me formei e segui a carreira que sempre foi meu grande sonho. Assumi como delegado uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Tive várias transferências até que me aposentei. Namorei várias mulheres, mas nenhuma delas conseguia fazer que eu sentisse o que senti por Márcia. Até que encontrei minha companheira atual. Estamos juntos há mais de 20 anos. Temos 2 filhos. Se não é aquela paixão arrebatadora, é uma parceria que valeu muito a pena. Principalmente agora com a chegada do primeiro netinho. Márcia também seguiu os seus estudos, se formou, uma profissional competente, com grande talento, mas não alcançou o sucesso que se esperava, porque partiu para uma tendência que surpreendeu a todos: público limitado, o universo gótico. Jamais se casou. Não sei se teve outros homens na sua vida. Aquela jovem, linda, cheia de vida, rodeada de amigos, se tornou uma pessoa introspectiva, verdadeira ermitã. O preto, o sinistro, o macabro assumiu a sua vida, não só na moda que produzia, mas como na sua maneira de vestir no dia a dia. Certa feita, por curiosidade, até para matar saudade, ver como é que ela estava, pois ainda tinha um carinho muito grande por ela, aceitei um convite para o lançamento de uma de suas coleções. Fiquei impressionado com as estampas, com o seu trabalho. Ao mesmo tempo, entrei em choque. As figuras que apareciam eram exatamente iguais às do trabalho do motoqueiro das trevas. Elogiei de uma forma entusiástica, não por educação, mas porque realmente o talento, a beleza das estampas me impressionou. Aí resolvi perguntar para ela, tipo jogando conversa fora, sem segunda intenção, pero non mútil: o que te inspirou? Ela respondeu: não sei. É apenas mais um dos grandes mistérios da minha vida. Mais um, disse eu. Ela é. E quais são os outros? Os meus sonhos. Quer falar a respeito? Perguntei, disposto a me colocar como seu ouvinte, o seu confessor. Ela suspirou e simplesmente disse: nada importante, mas invariavelmente eu sonho com um motoqueiro sem rosto que vem me visitar para dizer: você é minha, você é minha, você é minha.